Ok, vamos gravar mais um vídeo com algumas questões, novamente aqui, olha, sobre planilhas Excel e também o cálculo do BR Office. Numa primeira questão aqui nós temos, dadas as células de uma planilha eletrônica, A1 igual a 8, B1 igual a 32 e C1 igual a 4. O valor resultante na célula D1, que contém a fórmula igual a 1 mais B1 dividido por C1, acento circunflexo, que significa potência, elevado a 2, será. Então, olha, quando a gente tem um tipo de cálculo como esse aqui, que não tem o nome de uma função específica do Excel, é apenas uma fórmula, uma operação matemática que envolve soma, divisão e potência. O que a gente deve aqui obedecer? Que tipo de regra? Num cálculo como esse, a gente deve fazer primeiramente a partezinha onde tem a potência. Por quê? Porque no Excel, cada parte de um cálculo que está entre parênteses tem uma maior prioridade. Então, se esse cálculo aqui, ele tivesse um parêntese, por exemplo, em B1 dividido, que é a barrinha, por C1. Então, a primeira parte do cálculo a ser feita seria a divisão. Se tivesse parênteses aqui em A1 mais B1, seria a primeira parte a ser resolvida. Então, colocar um cálculo dentro de parênteses, ou uma parte do cálculo, significa dar prioridade, resolvendo primeiramente aquela partezinha ali do cálculo. Não tendo parênteses, a gente pode verificar se o cálculo possui esse acento circunflexo aqui, que significa potência no Excel. Então, C1 elevado a 2, tá? É o valor de C1, que é igual a 4, elevado a 2. Depois de potência, a gente procura no cálculo multiplicação ou divisão. Então, faz o que vier primeiro. Se a divisão vier primeiro dentro do cálculo, faz primeiramente a divisão. Se for a multiplicação, primeiramente a multiplicação. E por último, você vai realizar as partes do cálculo que envolvem soma ou subtração, também o que vier primeiro. Então, nesse cálculo aqui, onde tem igual a 1 mais B1 dividido por C1 elevado a 2. Então, aqui nós vamos ter que fazer esse cálculo, resolvê-lo de trás para frente. Porque já que não tem nenhuma parte aqui dentro de parênteses, a gente vai ter que iniciar executando o cálculo da potência. O valor de C1, que é 4, elevado a 2. Vai ser o quê? 16. Aí vamos ter igual a 1 mais B1 dividido por 16, que é o resultado da potência. Ficando aqui uma soma e uma divisão, nós vamos fazer primeiramente a divisão. Tem prioridade sobre a soma. Então, o valor de B1 dividido pelo resultado da potência, que foi 16. B1, o valor aqui dado é de 32. Então, 32 dividido por 16 vai ser o quê? 2. Então, vai ficar agora apenas a soma, igual a 1 mais 2. O valor de A1 é 8. A1 igual a 8. Então, 8 mais 2 é igual a 10. Resultado aqui, letra B de bola. Então, se eu executar o cálculo aí em outra sequência, vai dar um outro valor, vai dar um outro resultado. Por exemplo, se eu fizesse na ordem que o cálculo está, e muita gente, talvez aí nesse concurso tenha feito desse jeito, na dúvida, eu vou fazer do jeito que está aqui na ordem do cálculo. Então, ficaria A1, que é 8, mais B1, que é 32, dá 40. Aí, 40 dividido por C1, que é 4. Não é? 40 dividido por C1, que é 4. Aí vai dar 10. Aí vai ficar 10 elevado a 2, 100. Aí marcaria a letra D. Então, quer dizer, fazendo numa outra ordem qualquer, vou fazer primeiro a divisão, depois é que eu faço a potência, depois a soma. Fazendo em uma outra ordem, é quase certo que se dê um outro resultado. E aí acaba por perder uma questão. Então, o resultado aqui vai ser 10. Primeiramente a potência, 4 elevado a 2, 16. Depois, a divisão, o valor de B1, que é 32, dividido por 16, que é o resultado da potência, 2. Por último, a soma, que é o valor de A1, 8, mais 2, 10. Resultado aqui, letra B de bola. Numa outra questão, nós vamos ter aqui até um assunto que a gente já comentou em um vídeo anterior sobre planilhas eletrônicas, que é a cópia de fórmulas de cálculos de uma célula para outra de uma planilha, envolvendo ou não, nas referências do cálculo, o uso do cifrão. Então vamos ler aqui o enunciado da questão que diz: uma planilha Excel ou Calc apresenta os seguintes dados: A1 igual a 6, A2 igual a 3, B1 igual a 5, B2 igual a 4.
C1 igual a 7, C2 igual a 4, D1 igual a 6, D2 igual a 5, C3 igual a 3 e D3 igual a 2. Então, várias células aqui dentro da planilha já com valores, números digitados, valores definidos. A célula B3, ela contém a seguinte fórmula: igual cifrão A, cifrão 1, asterisco, que é multiplicação no Excel e no Calc, assim como a barrinha para a direita é a divisão, menos A, cifrão 2 vezes B2. Então, temos aqui igual cifrão A, cifrão 1 vezes cifrão B1, menos A, cifrão 2 vezes B2. E esta foi copiada para a célula D4. O resultado da fórmula em D4 é... Então, a célula B3 tem essa formulazinha que vai ser copiada para a célula D4. O resultado da fórmula que vai ser apresentado na célula D4 será qual? Então, a gente armou aqui, da mesma forma que a gente fez aqui na explicação em outro vídeo, colocar aqui no outro slide, a gente fez aqui o seguinte: o cálculo original está na célula B3, certo? Que é esse aqui, igual cifrão A, cifrão 1 vezes cifrão B1, menos A, cifrão 2 vezes B2. Então, esse cálculo original está na célula B3 e vai ser copiado para D4. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a diferença que existe entre as colunas de origem e de destino e a diferença que existe entre as linhas, ou o número de linha, de origem e da célula de destino. Da coluna B, o cálculo vai ser copiado para uma célula da coluna D. B, depois vem C e depois D. Duas colunas depois. Por isso eu deixei aqui anotado, olha, mais 2. Com relação à linha, o cálculo está numa célula da linha 3 e vai ser copiado para uma célula da linha 4. Então, uma linha depois. Aí eu coloquei aqui mais 1. Então, o cálculo será copiado de uma célula da coluna B para uma célula 2 colunas depois, mais 2. Vai ser copiado de uma linha 3 para uma linha depois, linha 4. Então, eu coloquei aqui mais 1. Cada parte do cálculo que tiver um cifrão antes, significa que eu não posso mexer nessa parte. Eu tenho que repetir. Então, aqui, olha, a primeira parte do cálculo tem cifrão A, cifrão 1. Então, tanto a letra A como o número 1 tem um cifrão antes. Então, eu vou começar repetindo aqui. Igual, cifrão A, cifrão 1. Depois eu tenho vezes cifrão B1. O B tem um cifrão antes, mas o 1 não. Então, o B eu vou repetir e esse 1 eu não vou repetir. Por quê? Porque existe uma diferença aqui entre a linha de origem do cálculo e a da célula de destino, que é onde vai ficar a cópia desse cálculo. Então, a diferença é de uma linha a mais. Então, se eu tenho aqui linha 1, uma linha a mais, eu vou atualizar para 2. É assim que vai ficar no cálculo. Esse 1 atualizado para 2. Então, até aqui, eu não tinha feito nenhuma atualização, porque cada parte do cálculo tinha um cifrão antes. Então, estava sempre repetindo. Depois eu tenho menos A, cifrão 2. Dessa vez, a letra não tem um cifrão antes. O número, sim. Então, se a letra não tem um cifrão antes, o que é que eu vou fazer? Olha, atualizar em 2 colunas à frente. Esse A vai se transformar em C. Então, A, B, C, 2 colunas depois. E esse 2 eu vou repetir porque tem um cifrão antes. Depois vem vezes B2. Nessa última parte do cálculo, nessa última referência, endereço de célula, eu não tenho cifrão nem antes da letra, nem antes do número. Se eu não tenho cifrão antes da letra, nem antes do número, eu vou atualizar tudo. Então, coluna B, 2 colunas à frente, C, D. Então, vou atualizar aqui em 2 colunas à frente. Linha 2. Eu preciso atualizar em uma linha à frente, que vai ser a linha 3. Então, vejam que cada parte do cálculo aqui, que não tem um cifrão antes, o que acontece? Eu vou aqui fazendo as devidas atualizações de acordo com a diferença que foi encontrada entre as colunas e linhas da célula de origem para a célula de destino da cópia do cálculo. E cada parte que tinha um cifrão antes, o que foi que eu fiz? Eu apenas repeti. Porque, tendo o cifrão antes de um componente de referência de célula, quando o cálculo é copiado, não podemos mexer com essa parte da referência que tem um cifrão antes. Então, com isso, a gente vai ter exatamente a cópia desse cálculo aqui, de B3 para D4, sendo copiado
dessa forma aqui. Igual cifrão A, cifrão 1, vezes cifrão B2, menos C, cifrão 2, vezes D3. Então, alguns componentes, algumas partes aqui do cálculo sofreram uma modificação porque o cálculo foi copiado de uma célula para outra. Se eu pegar aqui os valores de A1, B2, C2 e D3 dentro da questão, tá? Eu vou fazer aqui primeiramente o quê? Multiplicação e por último subtração. Então a gente comentou numa questão anterior que a multiplicação tem prioridade sobre soma e subtração, tá? Então, por isso, a gente vai realizar primeiramente a multiplicação. Os valores aqui de A1, certo? E de B2 são 6 e 4. Então, a gente volta aqui à questão. Os valores de A1, 6 e de B2, 4. A1 vezes B2. Então, vai ficar 6 vezes 4. Menos C2 e D3. C2 vezes D3, aliás. O valor de C2, 4, e o valor de D3, 2. Então, a gente tem isso também, C2, 4, D3, 2. Então, esse cálculo aqui, copiado de B3 para D4, vai ficar dessa forma. Colocando aqui os valores, vai ficar aqui uma multiplicação, 6 vezes 4, 24. Outra multiplicação, 4 vezes 2, 8. E, por último, a subtração, 24 menos 8, 16. Então, várias questões de concurso, várias, organizadora CESP-UNB, organizadora Fundação Carlos Chagas, CESGRAN Rio, FUNRIO, várias organizadoras cobram demais esse recurso aqui no Excel de você copiar uma célula que contém um cálculo, a célula pode exibir o resultado do cálculo. Mas quando ela for copiada para outra célula, o que o Excel vai estar copiando é o cálculo, e não simplesmente aquele número que tem dentro da célula. Então, quando você copia de uma célula para outra um cálculo, algumas partes da referência, das referências do cálculo, podem sofrer modificações. Essas modificações, primeiramente, dependem de quê? Da célula de origem, do endereço da célula de origem e do endereço da célula de destino. Vamos supor que esse cálculo fosse copiado de B3 para D3. Então, teria uma diferença de coluna, de 2 colunas depois, mas não tinha diferença de linha. Seria copiado de uma célula na linha 3 para uma outra célula na mesma linha 3. Então, aqui eu iria colocar 0, e onde tivesse número de linha, independente de ter o cifrão antes ou não, eu iria repetir o cálculo de origem para a cópia, o de destino. Por quê? Porque não tinha diferença de número de linha da célula de origem para a de destino. Então, primeiramente, numa questão como essa, a gente tem que verificar qual é o endereço da célula de origem, qual é o endereço da célula de destino, para verificar essas diferenças entre colunas e linhas. E essas diferenças justamente serão aplicadas no cálculo original, nos trazendo aqui o resultado da cópia do cálculo. Sempre com a observação de verificar se alguma parte do cálculo tem um cifrão antes, ou a letra de uma coluna ou o número da linha. Porque, sendo assim, na cópia do cálculo, essas partezinhas que tem um cifrão antes, a gente apenas repete, ó, não faz nenhum tipo de modificação, ok? Então, fazendo a cópia desse cálculo e, em seguida, o próprio cálculozinho aqui, a multiplicação e, por último, a subtração, a gente chega ao resultado 16, está aqui na letra C, que é o resultado dessa questão. Ok? Então, mais uma questão, mais algumas questões que nós resolvemos aqui sobre planilhas, tanto da planilha Calc como planilha Excel, nos traria aí esse mesmo resultado, tá? E a gente volta logo depois, em seguida, para mais uma questão ou algumas questões.